Olá, tempo de bênção, tempo de alegria, a unção do Senhor tem estado sobre nós. No vídeo de hoje eu quero falar sobre após a tempestade vem a calmaria. Se você enfrentar algum dia na sua vida, você vai se lembrar desse ensinamento. E se estiver enfrentando uma tempestade, você vai ter um aprendizado hoje que talvez te ajude. Amém? Queria que você abrisse o teu coração para essa palavra, para esse ensinamento, para esse tempo. Tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai tocar a sua vida poderosamente com esse ensinamento. E se você puder, queria que você, quando terminar, que você compartilhasse. Você pode compartilhar no WhatsApp, no Facebook. Você que vai estar assistindo pelo YouTube, tem uma setinha, compartilhar. Você copia o link e manda da forma que você achar melhor. Pode colocar no Face, no WhatsApp e ajudar as pessoas, tá bom? Então o texto que eu quero usar nesse tema, que é após a tempestade vem a calmaria, está no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, no verso 23. E o texto diz assim: então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? O texto já é autoexplicativo. Jesus, ele entra no barco, talvez cansado, e foi dormir. E os discípulos ficaram na parte mais alta, na parte desprotegida do barco. E de repente se fez uma grande tempestade. E os discípulos entraram em desespero, ficaram sem saber o que fazer no meio daquela tempestade. E Jesus foi acordado, e Jesus fala para eles que era a hora deles terem mais fé. Tenham mais fé. E Jesus acalma aquela tempestade. Eu, no fundo do meu coração, eu não posso afirmar que Jesus tinha conhecimento que viria uma tempestade, mas eu posso afirmar que Jesus teve o coração guardado no momento da tempestade, e que você talvez tenha sido pego desprevenido nessa tempestade. Que você guarde o teu coração, que você confie em Jesus, que você tenha fé, domínio próprio, equilíbrio. Por quê? Quando você tem equilíbrio, o que acontece? Você consegue vencer facilmente as tribulações, as tempestades, as circunstâncias que são desfavoráveis a nós nesse momento. Amém? E eu quero falar de algumas coisas que é importante você fazer no meio da tempestade, no meio da tribulação, no meio do problema que surgiu de forma inesperada na tua vida. Primeira coisa, guarda o seu coração. Não entre em desespero. Se você deixar o seu coração em paz, confiante, com fé no Senhor Jesus Cristo, você pode ter certeza que você vai enfrentar. Um grande erro que as pessoas cometem é que no meio da tempestade, elas vão provocando várias e várias outras tempestades em suas vidas. Elas se desestruturam na família, se desestruturam no trabalho, se desestruturam no ministério. Elas desestruturam toda a vida por causa de uma tempestade que vai passar. O bom da tempestade é que ela começa e dura pouco, ela termina. Mas muitas vezes, por não guardarmos o nosso coração, agimos como se ela fosse definitiva, fosse para o resto da nossa vida. E se você não tem o que fazer, guarda o coração, espera passar. Vai passar. Ora, dobra o seu joelho, confia no Senhor, porque vai passar essa tempestade. Não há mal que dure mais do que o necessário para nós crescermos. Segunda coisa, Jesus tem controle de toda a tempestade. Se a sua vida ainda não está nas mãos do Senhor Jesus Cristo, entrega a sua vida para Ele agora.
nesse tempo, nesses dias, porque Jesus tem o controle de toda e qualquer tempestade. Chama Ele para o seu barco, porque Ele acalma. É a oportunidade que você tem. Se você já caminha com o Senhor e não sabe o que fazer, dobra o joelho, clama, pede a ajuda de Deus, porque o Senhor, Ele não deixa de atender os de coração humilde e quebrantado. Então se quebranta, se humilha diante do Senhor, que Ele vai te ajudar nessa tempestade. E eu quero falar de alguns aprendizados que nós podemos ter nessa história, nesse evangelho que nós lemos. Primeiro, a intensidade da tempestade é diferente para cada pessoa. Se você está enxergando alguém que está no meio de uma tempestade, não adianta você dizer para ela, olha, não fica assim não. Por quê? Para você a tempestade tem uma intensidade, para mim tem outra, para outras pessoas, cada um a tempestade tem uma intensidade. Para Jesus, ele estava no nível de fé, no nível de proximidade de Deus, que ele acalma aquela tempestade com facilidade. Talvez Pedro, que era mais tempestivo, ele achou que era o fim. Ele foi até murmurar contra Jesus. Então, aprenda. Se no meio da sua família vocês são em 5 pessoas numa casa, um é mais tranquilo, um é mais agitado, outro é mais tempestivo, que vocês se entendam, se ajudem. A tempestade não nos mata, ela nos constitui, ela nos ensina, ela traz aprendizados para a nossa vida. Aprenda isso comigo hoje. Se você está desesperado, acalma o teu coração. Se você está tranquilo demais e tem fé, aleluia. Se você está sem fé, você perdeu a esperança, reage, porque o Senhor ele vai acalmar essa tempestade e vai mudar a história. O segundo aprendizado é, o que diminui a tempestade é a nossa fé. Se você estiver muito próximo de Deus, por mais que tenha chegado uma notícia terrível para você agora, eu quero que você entenda junto comigo. O Senhor, Ele vai diminuir a intensidade dessa tempestade. Tem pessoas que andam tão longe de Deus e elas fazem um problema pequenininho, como se ele fosse muito grande. E pessoas que estão próximas do Senhor, que têm uma fé muito grande, eles pegam problemas gigantes. E eles sabem que o Senhor é muito maior do que esse problema. E eles transformam em problemas pequenos. Guarda esse aprendizado no seu coração. Não faça uma tempestade no copo d'água. E também, se você estiver no meio de um vendaval, usa a sua fé, porque esse vendaval vai diminuir a intensidade. Usa a sua fé, chama o poder de Deus, porque Ele é muito maior do que essa tempestade. E a sua fé vai transformar esse vendaval num vento tranquilo, num vento que passa, num vento que não vai destruir a tua vida. O Senhor vai te guardar. E esse ensinamento está aqui em Mateus 14, 22. Logo a seguir, Jesus compeliu os discípulos a embarcar e passar adiante, para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo Pedro, disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste?
Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Jesus viu de fora a intensidade da tempestade e ele foi andar por sobre as águas. A intensidade que Jesus enxergou a tempestade era muito menor. Pedro, por outro lado, não conseguiu nem reconhecer Jesus. Era o quê? A imaturidade da fé de Pedro. Não quero dizer que o que você está passando não tem importância. Tem muita importância. E o Senhor se preocupa com a sua vida. Mas eu quero dizer que você não precisa perder a sua fé, perder a sua esperança, murmurar no momento da tempestade. Mas você pode reconhecer Jesus. Você pode ver Jesus e caminhar com Jesus. Quando Jesus vinha, Pedro achou que era um fantasma. E aí Jesus ainda fala: olha, Pedro, fica tranquilo, sou eu, não tem mais. Ele falou: mas se é o Senhor, me deixa andar por sobre as águas. E Jesus fala: vem, pode vir. E aí Pedro começa a andar por sobre as águas. E aí vem um vento, ele se enche de medo, afunda. Jesus salva ele. E depois Jesus fala que ele tinha pouca fé. O que você precisa ter atenção? Tem momentos que o Senhor te sustenta pelo amor dele, mas você ainda não tem fé. E na hora que você precisa colocar a sua fé à prova, você precisa usar da sua fé, o que acontece? Você naufraga. Mas é o tempo do Senhor Jesus Cristo tocar a sua vida, você entregar o seu coração para Ele e deixar a sua fé aumentar. Amém? E o último ensinamento: existem momentos que caminhamos pela força de Deus, mas é necessário andar pela fé. É isso que eu estava falando agora. Tem horas que você anda porque a sua família ora por você. Você que é homem, às vezes é a tua mulher que te puxa para a igreja. Você não é aquele homem que vai à frente, que toma a frente. Tempo de você tomar posição, homem de Deus. O Senhor está te chamando para tomar posição. Tem filhos que andam pela fé dos pais. Está na hora de você tomar posição, de você andar pela fé, pela sua fé em Jesus Cristo. Pedro andou por sobre as águas pela fé de Jesus e não pela fé que ele tinha, porque ele entrou incrédulo naquela água. E quando o Senhor deixou ele andar pela fé dele, ele afundou. E tem pessoas que quando precisam andar pela fé, no meio da tempestade eles naufragam. E é o tempo de você ser restaurado na sua fé, aumentar a sua fé, a sua confiança no Senhor Jesus Cristo. Amém? E qual que vai ser o resultado disso? A fé para você vai ser algo muito mais prazeroso do que é hoje. E quando vierem os ventos contrários, você vai ter uma autoridade diante do Senhor e você vai acalmar as tempestades. Segundo, você vai começar a prosperar. Porque quem está mais perto de Deus, quem tem uma fé ativa, quem tem o coração guardado, não acha espaço para pensar coisas ruins. Quem tem o coração guardado, não deixa o coração ser tomado de coisas ruins. Porque a Bíblia fala: como o homem se imagina na sua alma, assim ele é. Então, deixa o Senhor te levar a prosperar, a mudar de vida, a mudar de história, porque você tem o coração guardado. Amém? Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo com uma pessoa, compartilha no Face, no YouTube, no WhatsApp. Me ajuda a levar essa palavra aos corações. Deus te abençoe e fica na paz do Senhor Jesus.